Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 54 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje é dia 29 de agosto de 2018. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Não perca hoje os esclarecimentos da AGT sobre o Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal. Os números de identificação fiscal do tipo 2 e 7 vão deixar de existir a partir de setembro deste ano. Os trabalhadores por conta de outrem e empresas em nome individual passam a ter um NIF equivalente ao número do bilhete de identidade e as pessoas coletivas e ONGs fica-se pelo número de identificação fiscal do tipo 5. Todos os NIFs terão um documento que explica as obrigações e calendário fiscal para cada tipo de contribuinte, assegurando que, doravante, todo contribuinte, ao iniciar a sua relação com a AGT, tenha conhecimento das suas responsabilidades. São algumas novidades deste decreto que nos serão explicados pela chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes, doutora Maria Del Pilar Africano, e o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, doutor Afonso dos Santos. Fiquem conosco. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Mongolé, na voz de Gabriel Chiema. Boa escuta! Mbilengwe tangwa munguya muiza galila amine vilengwe makuli inkumwe salamba nyikege ya netu chaivile muzete mangu yula aminyi uli mungu fuluka mbahi musono au mungu ula nyimungole kunyima senge ya kuzuole Jenje, mungole jenje, 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 mungole jenje, zange yami, iluga unene chiseke chami, totale muzure tuhimna pungwe mumbozo, totale kuchisambwe kaya igana jimi, totale mujimba wami unawangama, totale ufuku yunapungwe mwalwa keshika iluga
iluga zangi iluga gukonekene nyiteso nyijakulya kajimono wami musula olyoze chikwe mukunoka chiwe muchikolo chenguli umone unyingike ngwe mbunge yami yeye na wika unyingike ngwe chiseke chami yena sambwanda ya mwapo kumana zenyi tato weno ya muzanjikila mwenyika chichula cha meya bankwehe mwanami bankwehe mwanami bankwehe mwanami ye bankwehe mwanami mwanami ye mwanami mama he mwanami tambula mwanami yena atumaka kusea muli mwena musono nakwambile ngati mwanami au ena yumu mbila Ouvíamos o tema Mongola na voz de Gabriel Chema. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alfa. Caros ouvintes, tal como prometido, hoje vamos ter a segunda parte do programa sobre o decreto que regulamenta o novo número de identificação fiscal. Na edição passada, ficamos a saber que os números de identificação tipos 2 e 7 vão desaparecer e a partir de setembro começa a conversão automática e que os contribuintes agora vão receber um documento e calendário fiscal no momento de receber o NIF, o que vai, de certo modo, ajudar a evitar muitos constrangimentos. Entre outras questões, fomos informados também que todos os trabalhadores por conta de outrem e empresas em nome individual vão passar a ter um NIF semelhante ao bilhete de identidade e as empresas e ONGs passam a ter o NIF tipo 5, mas o documento de cada um vai descrever se trata de uma organização sem fins lucrativos ou de uma empresa com fins lucrativos, o que de certo modo vai facilitar os processos. Os contribuintes vão ser notificados pela imprensa e, claro, pelas suas repartições fiscais de domicílio. Aprendemos muitas outras coisas, mas vamos avançar para a segunda parte deste programa sobre o decreto número 366 de 2017, que aprova o novo regime do número de identificação fiscal. Os nossos convidados são a doutora Maria Del Pilar Africano, a chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes. Doutora Maria Del Pilar Africano, muito bom dia, doutora Maria. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia, senhores ouvintes e bom dia, senhores contribuintes em particular. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É igualmente nosso convidado, o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, a primeira repartição de sempre, como digo, doutor Afonso dos Santos. Muito bom dia. Bom dia, Cristina Silvestre. Extensivo também esse bom dia à doutora Maria Del Pilar Africano e, consequentemente, aos distintos contribuintes e
e também todos os ouvintes da LAC. Muito bom dia e seja mais uma vez bem-vindo ao Contas na Hora, que regressam ao nosso programa para concluir os esclarecimentos sobre o tema. Ambos, mais uma vez, os nossos agradecimentos. O artigo 12º do número 2, linha B, do Decreto número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal, diz que cumpre a administração fiscal suspender o NIF dos contribuintes inadimplentes ou incontactáveis nos termos do Código Geral Tributário e demais legislação aplicáveis em casos concretos, dar a suspensão do número de identificação fiscal. Podem, por favor, dar um exemplo concreto? Ou seja, existe um NIF que está incontactável, não conseguem falar com o contribuinte. Vocês vão suspender automaticamente? Como é que isso vai funcionar? Queríamos perceber um exemplo. Na verdade, nós já estamos a trabalhar nisso. Já começaram a suspender? Não, já estamos a trabalhar, estamos a organizar aqueles que não estão... Para que isso seja um facto. Mas dentro em pouco isso vai acontecer. Para dar uma explicação específica, inadimplente significa que é todo aquele contribuinte que se cadastra, obtém um NIF e no período de 12 meses ele não presta qualquer informação à AGT. No seu histórico, na sua conta corrente, não existe nada para além da obtenção do seu NIF. De acordo com o Decreto Presidencial 66/11, compete à administração fiscal suspender oficiosamente todos esses NIFs que, no entender e na análise do seu cadastro, da sua situação fiscal, não tenha qualquer movimento. Esse artigo, se prestarmos atenção, essa lei é de 2011. É por isso que é artigo 66/11. Na verdade, não é nenhuma inovação. Nós só vamos pegar na lei já existente e implementar esta lei. E de 2011 para cá não era feito isso? Por que não era feito? Eu já respondo a sua questão, mas gostaria de reforçar dizendo que existem duas figuras que são importantes aqui realçar, que é a figura da suspensão e a figura da cessação. Portanto, são duas figuras distintas. Gostaria que os ouvintes percebessem as diferenças e, fundamentalmente, que percebessem as consequências decorrentes de uma e de outra. Portanto, nós estamos perante a suspensão do exercício da atividade tributária quando o contribuinte requer junto da AGT ou por via oficiosa, a AGT entende a fazê-lo e dentro, obviamente, dos requisitos estabelecidos na lei. E quais são os requisitos? Desde que, disse muito bem a doutora Maria do Pilar Africano, desde que o contribuinte durante um período igual ou superior a um ano não registra qualquer movimento fiscal no seu NIF, e também desde que a AGT, no âmbito da suspensão oficiosa, procede à notificação edital e os contribuintes no prazo de 30 dias não se pronunciam. Isso estabelece, desde logo, o artigo 3º do Decreto Presidencial número 66/11, no artigo 2º. Mas tudo para dizer que a suspensão tem como principal consequência o NIF existente na base de dados da AGT. Ou seja, na suspensão, o contribuinte tem o seu NIF na base de dados, que a qualquer momento, desde que cumpre os requisitos legais, pode reativar o NIF ou pode, desde logo, levantar a suspensão do NIF. E a cessação tem consequências distintas. Só se cessam NIFs, independentemente de ser pessoa singular ou coletiva, ou seja, no âmbito da Lei 1914 ou no âmbito da Lei 1814, desde que os contribuintes cumpram os requisitos legais estabelecidos nesses dois diplomas. Se observarmos o artigo 28 da Lei 1814, estabelece os requisitos que os contribuintes tributados em sede de IRT devem observar necessariamente para a cessação do NIF. E igualmente sucede com o artigo 53 e 58 da Lei 1914, que estabelece os requisitos necessários para a cessação do NIF em sede de pessoas coletivas tributadas no âmbito do imposto industrial. Ou seja, com a cessação do NIF, torna-se inexistente esse NIF na base de dados da AGT.
Por isso é que os contribuintes devem ter algum cuidado quando solicitam ou a suspensão ou a cessação. Na maior parte dos casos, os contribuintes querem solicitar a suspensão. Ou seja, dada a conjuntura macroeconómica, o contribuinte sabe que tem encargos excessivos e pretende suspender o NIF. Se porventura a conjuntura ou ocorrer qualquer melhoria de seu interesse, reativar o NIF e, portanto, cumprir com as suas obrigações declarativas. Então, são duas palavras aqui que andam numa confusão. Exatamente. Eles dizem que queremos cessar quando é suspender. Exatamente, quando de facto às vezes é suspender. E também gostaria de aproveitar e informar os contribuintes que a conversão de NIF do tipo 2 ou do NIF tipo 1 para o número do bilhete, conforme o decreto executivo 366/17, o histórico fiscal desses contribuintes também serão migrados. Preciso ter atenção a isto. Ou seja, toda aquela informação deve ser preservada e deve ser migrada também para o atual NIF. É o que estamos a pretender realizar, porque os contribuintes, obviamente, que já têm as suas contribuições prestadas há algum tempo. E temos que acautelar também isso. Agora, entrando propriamente na questão que coloca, perguntou-me sobre os requisitos para a suspensão. Os requisitos para a suspensão, como disse anteriormente, passa pela notificação edital por parte da repartição fiscal, porque é a principal gestora dos contribuintes, é que possui desde logo o histórico fiscal e conhece o comportamento do E no caso de contribuinte. estar incontactável? Em caso de estar incontactável, é a notificação edital. A notificação edital tem esse efeito. Pode ser pelo jornal de maior tiragem, que é o Jornal de Angola, pode ser por um outro correio nacional qualquer. Mas tudo para dizer que os contribuintes são comunicados por via da notificação edital. Se porventura não se pronunciarem no prazo de 30 dias, como estabelece a lei, portanto a AGT tem legitimidade para suspender o NIF. Não para cessar, para suspender o NIF. Porque ele pode aparecer a qualquer altura e regulariza a sua situação e o NIF fica ativo novamente. Exatamente, desde que ele requeira, porque o NIF, como sabemos, é do contribuinte e não é da AGT. Só o contribuinte tem legitimidade de suspender, de cessar ou de reativá-lo. Reativá-lo, ok. A nível da fiscalização, o artigo 18º do decreto 366 diz: todas as entidades públicas e privadas devem, no exercício da sua atividade, exigir dos seus utentes dos seus serviços, assim é que está correto, a prova do número de identificação fiscal. Este artigo refere-se ao tratamento do bilhete de identidade, passaporte, outros documentos oficiais. Se sim, podem, por favor, explicar como vai funcionar este processo ou de que forma as instituições estarão interligadas. Ou seja, a lei aqui, o artigo 18, para além de haver uma interligação de partilha de informação, mas a lei também aqui estabelece que quem em qualquer ato administrativo ou em qualquer tipo de ato, devem os serviços exigir do contribuinte a prova do NIF como um ato de fiscalização. Nem que eu for reconhecer um documento ao cartório, na altura em que eu for reconhecer este documento, um ato simplesmente administrativo, eu devo fazer prova do NIF. Quer dizer que em atos mais complicados, conforme também o mesmo artigo diz, que todo cidadão deverá apresentar o NIF e todas as instituições públicas ou privadas devem interajudar a AGT no sentido de fiscalização no ato da resolução ou tratamento de qualquer documento. Exato, só para complementar, eu aproveito também e informar que neste artigo 18 está inerente o princípio da colaboração institucional. Ou seja, o contribuinte, quando se dirige a qualquer instituição pública e queira praticar qualquer ato administrativo, a instituição pública deve verificar e solicitar o NIF. Qual é a razão de verificar e solicitar o NIF? Primeiro, verificar se esse contribuinte encontra-se na base de dados da AGT. Segundo,
como temos o dever de contribuição estabelecido na Constituição, nos termos do artigo 88, portanto, esse contribuinte, se porventura for pessoa coletiva ou singular com atividade, lhe deve ser solicitada a situação fiscal regularizada. Já estabelece, desde logo, o decreto 6611, no seu artigo 4º, quando ele estabelece como epígrafe concessão ou renovação de visto de trabalho. Até a concessão ou renovação de visto de trabalho nas missões diplomáticas e consulares do país, lá no exterior, obviamente, devem os contribuintes solicitadores apresentar a situação fiscal regularizada. Isso já tem sido uma prática. É muito comum as empresas estarem atrás dos impostos atualizados para mandar para as embaixadas as declarações de devedores. Isso agora estende-se para todas as instituições a nível nacional. A nível nacional, porque a lei é aplicável e é geral e abstrata como características fundamentais da lei. E devem as demais instituições públicas obediência à lei. E, portanto, temos também o controle de operações financeiras e aduaneiras, nos termos do artigo 5º. Ou seja, o legislador, o que ele pretende com este princípio da colaboração institucional é que só os contribuintes regulares possam praticar atos administrativos em conformidade com a lei. Ou seja, obrigar os contribuintes que regularizem a sua situação fiscal. Situação fiscal, refiro-me a obrigações contributivas e obrigações declarativas, e só depois praticarem outros atos. E isto é que faz todo sentido. Portanto, a par disso, esses contribuintes são obrigados legalmente a atualizar o cadastro. Se porventura mudarem de sede, domicílio ou estabelecimento estável, são obrigados legalmente a declarar o novo domicílio, nos termos do artigo 6º, sob pena de multas fiscais, se 30 dias posteriores não declararem a sua repartição fiscal onde se encontram com a mudança. Obviamente que esses contribuintes estão suscetíveis ao pagamento de multas. E depois surgem as questões de que a gente passa a vida a multar os contribuintes, quando, em boa verdade, nós só multamos os contribuintes desorganizados e, fundamentalmente, aqueles contribuintes incumpridores da lei. Aproveito os microfones da LAC para informar que os contribuintes têm o dever de informar, no âmbito do decreto 366 e do 6611, e informarem a repartição fiscal se porventura ocorrer qualquer alteração de domicílio. E as multas não são nada leves. Está a falar de multas que variam de não, a lei diz o correspondente a 1000 unidades de correção fiscal, no caso do contribuinte do grupo A, e os demais contribuintes 150 unidades de correção fiscal. Portanto, hoje com a situação de dificuldade de tesouraria que nós temos noção que os contribuintes hoje possuem, portanto, eu aconselho todos os contribuintes e contabilistas em geral a informarem os seus beneficiários dos serviços que se dirijam às repartições e procedam à atualização do cadastro, quer sejam contribuintes do tipo 5 atualmente, quer sejam contribuintes profissionais liberais, para que não sofram a mão pesada da lei. Doutora Maria Del Pilar, essa interligação com as outras instituições públicas, sobretudo, a AGT tem muito trabalho. Vai ter que passar por todas elas, vai ter que sensibilizar toda a gente que lida com o público normal, que a partir de agora devem exigir o documento A, e estas pessoas que solicitam têm que saber que tratamento dar internamente para validar e ter certeza. Isso é para dezembro de 2018, a alteração dos NIFs, quer dizer que essa obrigatoriedade começa em 1 de janeiro de 2019, mais ou menos. O que está a ser feito para sensibilizar as pessoas todas? É um desafio para a nossa instituição. Nós já estamos a trabalhar. Todo esse trabalho não é feito só de uma forma, ele está a ser feito faseadamente. A questão da obrigatoriedade e de menção do NIF é previsto na lei no artigo 14 do decreto 366, o capítulo 3º, no artigo diz a obrigatoriedade e a menção por parte das pessoas singulares e coletivas ou entidades a elas equiparadas, e diz nomeadamente os procedimentos administrativos, privados, petições, está estabelecido na própria lei, no artigo 14, número 1 e as demais alíneas. Nós, nessa primeira fase, estamos já a trabalhar com o MINJUS, Ministério da Justiça. Já temos algum trabalho adiantado do Ministério da Justiça, por forma que o contribuinte, quando for se coletar,
vai exibir, de acordo com os documentos que tem que entregar, uns documentos importantes para o cidadão nacional é o bilhete de identidade. E ele vai exibir o bilhete de identidade, o técnico com o número do bilhete de identidade ou o nome, ele vai fazer a pesquisa e só vai adicionar a informação que for necessária. Caso seja um utente que tem alguma anomalia qualquer com a sua repartição fiscal, nem é atendido sequer? Isso vai acontecer? Não. Serão todos atendidos. Não. Os contribuintes A são a nossa obrigação- principal razão de ser. Não, se o contribuinte for tratar um documento no Ministério da Justiça, ele solicitado o bilhete de identidade, a funcionária da Justiça vai pesquisar qualquer coisa para dar seguimento ao tratamento do que ele precisa. E se de repente tiver uma informação que ele tem uma irregularidade com a AGT, é atendido ou não? Ele é atendido pelo Ministério da Justiça, mas é encaminhado para a AGT resolver a situação fiscal. E isto sucede em muitas paragens do mundo. O exemplo do Brasil. Portanto, ao entrar para a imigração no Brasil, no aeroporto, a Polícia Federal, se tiver algum problema fiscal, a Polícia Federal comunica para contactar a Fazenda. E mais do que isso, limita-se a dívida fiscal à restrição de direitos civis. Corre-se o risco de não casar no Brasil se tiver dívida fiscal, por exemplo. E não queremos chegar aí, obviamente, não queremos aí chegar, mas para dizer... Mas agora tem que começar a seguir o que acontece mas em temos que ver, países são normais. realidades distintas. São realidades distintas e temos que adequar a nossa legislação, Isso a também nossa é realidade paulatinamente, não pode cultural, ser a nossa, assim, do exatamente, dia para a noite, a nossa né? realidade social, cultural, económica. Não devem ser ignoradas na feitura de qualquer legislação. Portanto, o Brasil tem uma conjuntura diferente, é um país diferente e nós temos uma realidade totalmente contrária ou diferente à do Brasil e temos que ser sensíveis à situação e até cultural que prevalece desde que os costumes sejam conforme a lei, obviamente. Ok. Pode continuar, doutora. Como eu estava a dizer, nós temos um plano que ele vai ser feito gradualmente. Numa primeira fase, começar com os contribuintes singulares. Primeiramente vamos fazer a conversão. A seguir nós vamos publicitar todos aqueles contribuintes do tipo 2 que tenham vários NIFs. Vamos notificá-los no sentido de conformarmos o seu NIF ao decreto atual e cancelarmos todos os demais NIFs. Vamos fazer uma higienização do sistema. A seguir, nós temos o NIF de pessoa singular sequencial, que também vamos adequar esse NIF por causa da realidade que nós temos. E numa segunda fase, a partir de janeiro de 2019, nós vamos iniciar com as pessoas coletivas. Dizer que, de acordo com o artigo 5º, número 4, que estipula que o NIF de pessoas coletivas corresponde a um NIF sequencial atribuído pela AGT, aqui também desaparece a figura do tipo 7, só temos atualmente, como nós temos um sistema, uma plataforma informática diferente daquela que tínhamos com o decreto 61/04, que era o sistema de gestão de cadastro tributário, que era os SGs. Os SGTs. Nós temos agora o SIGT, o Sistema Integrado de Gestão Tributária. Nesse sistema, já não é atribuído ao contribuinte o NIF de tipo 2, nem o NIF de tipo 7. Nas pessoas coletivas, o único NIF que é emitido é o NIF do tipo 5, que é um NIF sequencial, porque aparece primeiramente o algarismo 5, seguido de 4 zeros e depois outros algarismos. Ou seja, já não tem a mesma estrutura como nos SGs. Tinham o algarismo 5, tinha a estrutura da repartição,
tinha a identificação da província, da repartição, depois o número sequencial. Sabe que neste formato, doutora Maria, era melhor porque não precisávamos de ir olhar os documentos para saber de que repartição pertencia este contribuinte. Bastávamos olhar para o NIF, a seguir ao 5, se fosse 2 é segunda repartição, se fosse 1 é primeira, se fosse 3 é a terceira. Era mais prático, mais simples. Exato, mas é preciso perceber, Cristina, que estamos no âmbito da simplificação e modernização. Mas ainda assim podiam criar aqui um procedimento para manterem essa lógica, porque cada vez queremos nos lembrar. Os contabilistas lidam com vários contribuintes. Cada vez querem saber qual é a repartição do contribuinte A, vamos ver para os documentos legais, e lá olhar para o NIF, é da segunda, não, é da terceira. Quando era só olhar para o NIF, já sabíamos de que repartição era. Os contabilistas também têm que seguir essa modernização. Doutora Maria, vamos parar por aqui. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, a edição número 54. Temos em estúdio a doutora Maria Del Pilar Africano, chefe do Departamento de Cadastro da AGT, o doutor Afonso dos Santos, que é o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar do Contas na Hora, a edição número 54. Temos em estúdio a doutora Maria Del Pilar Africano, chefe do Departamento de Cadastro da AGT, o doutor Afonso dos Santos, que é o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda. Era a doutora Maria Del Pilar Africano a concluir. Por favor, doutora, pode continuar. Então, o NIF de pessoas coletivas, o NIF do tipo 5, desaparece aqui o tipo 7 e aparentemente parece haver aqui algo confuso, dúbio, porque nós não temos como identificar quando é que é uma empresa e quando é uma instituição. Na verdade, o contribuinte... Quando é que é uma empresa com fins lucrativos e quando é que é uma instituição sem fins lucrativos? Ou seja, quando é uma pessoa coletiva tipo societária e uma pessoa coletiva tipo não societária. Não societária. Okay. Na verdade, o contribuinte, quando for à repartição fiscal cadastrar-se, ele vai receber uma nota cadastral, quer dizer, a nota de cadastro, onde ele vai poder diferenciar, ou a repartição fiscal vai entregar algo que ele possa identificar-se nesta nota de cadastro. Se for empresa, de facto é um NIF do tipo 5, mas o documento que ele receber já está lá explicitamente claro de que é uma empresa e as obrigações fiscais já lhe identificam quais são as obrigações que ele tem. No caso da instituição, ele vai se cadastrar, vai receber a nota de cadastro que não tem diferenciação com a nota de cadastro que ele recebia quando teve a tipologia do tipo 7. Vem bem patente que é uma instituição e no verso tem as obrigações fiscais que estão adstritas. No próprio sistema em si, tem um atributo que diferencia quando é que o contribuinte, o seu objetivo é o lucro e quando é que o seu objetivo é o bem social. E mais, no próprio sistema, se o contribuinte tiver isento, o SCRIP e o decreto que lhe dá a isenção vai estar já no próprio cadastro em si. Pois, porque atualmente as empresas têm que anexar nos relatórios e contas os scripts dos benefícios fiscais. Agora a gente já vai ter isso tudo na base de dados. E vai facilitar aqui o trabalho das instituições sem fins lucrativos, porque volta e meia temos aqui um problema sério. Elas são instituições sem fins lucrativos, estão isentos de imposto industrial. Se tiverem trabalhadores e acontecer a remuneração, têm que reter o IRT e entregar, não têm? Exatamente. Doutora Afonso Santos, quer dar uma boa chega? Um parênteses a dar uma boa chega com relação a isso. Volta e meia temos essas questões, mas é uma instituição sem fins lucrativos. Eu não tenho que pagar segurança social, não tenho que fazer retenção na fonte, não tenho que pagar IRT.
Este é o problema das pessoas não terem essa informação básica a partir das repartições fiscais. Exato, e se não tem a partir das repartições fiscais, eu vou aproveitar para esclarecer. Favor, doutora. Sempre que um contribuinte é cadastrado e possui o NIF de uma entidade não sociedade, ou seja, de uma não empresa, um contribuinte que seja uma fundação, uma associação, uma ONG ou equiparado, esses contribuintes são sim sujeitos de imposto industrial. Se observarmos o artigo 5º da Lei 1914, estabelece os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária em sede de imposto industrial. Eles são sujeitos de imposto industrial, mas eles são sujeitos da obrigação declarativa. Não são sujeitos de obrigações contributivas em virtude de não possuírem rendimentos propriamente ditos. Não possuindo rendimentos sujeitos a imposto industrial, não estão sujeitos a obrigações contributivas em sede de imposto industrial, o que não significa que não possam tê-lo. É preciso terem atenção a isso. Mas as obrigações declarativas são obrigados a prestar nos mesmos termos que prestam os contribuintes do grupo A de imposto industrial. Relativamente aos funcionários que eles possuem, ou se tiverem algum prestador de serviço, pessoa singular ou pessoa coletiva, se for pessoa coletiva, devem reter na fonte se o serviço estiver sujeito à retenção. Porque há serviços que não estão sujeitos à retenção. Se tivermos em conta o número 13 do artigo 67 da Lei 1914. Se não fizer parte desse serviço da panóplia de exercícios de atividades não sujeitos à retenção, não devem reter o imposto industrial, mas desde logo o prestador de serviço deverá suportar, deverá liquidar e pagar o imposto industrial. Relativamente à taxa de 6,5%, obviamente, relativamente às pessoas singulares que prestam serviço, não atividade, que é diferente, que prestam serviço a essas entidades sujeitas a imposto industrial, deverão, se o serviço também estiver suscetível à retenção, deverão reter na fonte da taxa de 10,5% e no âmbito da substituição tributária entregar aquele imposto ao Estado. O que significa que não são esses contribuintes não sociedades que estão a pagar o imposto. Elas não estão a pagar o imposto. Elas estão a entregar o imposto. Quem paga é quem suporta o encargo econômico do imposto, que é a entidade que prestou serviço, sendo pessoa singular ou sendo pessoa coletiva. O mesmo sucede com os trabalhadores dessas entidades. Se porventura tiverem rendimentos superiores ao mínimo estabelecido na Lei 1814, devem desde logo reter na fonte e entregar ao Estado. O que também significa que não são essas entidades que estão a suportar o encargo do imposto, mas sim o trabalhador, que é descontado na fonte e é entregue ao Estado dentro dos prazos legalmente estabelecidos. Portanto, em resumo, gostaria daqui a afirmar que os contribuintes não sociedades também são sujeitos de imposto industrial, mas não são sujeitos, muitos deles, das obrigações contributivas, mas são sempre sujeitos das obrigações declarativas. Têm que informar o que é que receberam a título de doações, onde é que foram gastos estes recebimentos, receberam, pagaram em algum sítio, isso deve estar devidamente nas contas, por isso é que existem os contabilistas para analisar tudo e apresentar a administração tributária. Mas atenção que aquelas contribuições mensais que vão ocorrer com base na explicação que acabou de deixar aqui, bem detalhada, é da responsabilidade delas também, sim. Enquanto substitutas tributárias nos termos do artigo 45 do CGT, do Código Geral Tributário, sem prejuízo, em alguns casos destas instituições, observarem a Lei 812, que é a lei do mecenato. Em alguns casos, também observa-se a lei do mecenato. Doutora Maria da Pilar, quais são as recomendações que deixam aos contribuintes para prepararem-se e cumprir com as obrigações que vem expressa neste decreto que aprova o regime fiscal do número de identificação fiscal? Gostaria de deixar aqui um apelo à sociedade em geral e aos contribuintes em particular, tendo em conta que é óbvio que o bem-estar do contribuinte é uma satisfação e é
o cumprimento do dever cumprido da AGT. Por essa razão, antes de mais, nós queremos que os contribuintes em particular compreendam que nós estamos numa fase transitória e que, como é óbvio, que uma mudança traz sempre alguns constrangimentos. Pedir aqui antecipadamente as nossas desculpas a todos os contribuintes que, direta ou indiretamente, pela questão da mudança de uma tipologia de NIF para outra, têm acarretado vários constrangimentos aos contribuintes. Tenhamos paciência. Dentro de dias começamos a conformar, e aos nossos parceiros, em particular, que estão com esse árduo serviço de parametrizarem e padronizarem os seus sistemas informáticos para conformarem a lei aos seus sistemas, dizer que estamos juntos e, em benefício dessa nação e em particularmente da AGT, iremos alvejar esses objetivos. Por um lado, também dizer aos seus contribuintes que é uma nova realidade. A AGT está simplesmente a criar um sistema moderno, um sistema organizativo, para que, em última instância, o país também se organize. O Estado somos todos nós e não existe nenhum órgão submerso senão os cidadãos. Devemos cumprir com as nossas obrigações e estamos abertos a qualquer constrangimento na vida do contribuinte relativamente à aplicação deste decreto. O contribuinte vai à repartição, se na repartição não conseguir, vai à direção de cadastro e arrecadação. Se não conseguir resolver o seu problema, pode ir até ao mais alto nível no sentido de transmitir a sua preocupação. É um período necessário, já vamos tendo alguns problemas, precisamos de estar informados, vamos publicitar, senhores contribuintes, por via de comunicação, pelas repartições fiscais, vamos ter um horizonte temporal para resolvermos os nossos problemas de cadastramento, recadastramento, organização dos nossos NIFs. Passado esse período, vamos ter consequências da não adesão no momento oportuno. Estamos aqui a publicitar no sentido de os seus contribuintes cumprirem com os prazos e, se assim for, a SGT, a nível central, também vai decidir se é necessário prorrogar ou não. Mas venham, regularizem os vossos problemas relativamente ao cadastro. Vamos fazer limpeza, higienização dos sistemas e estamos abertos a nível de qualquer forma ou a nível do portal do contribuinte. Estamos a criar o call center para os contribuintes também poderem se informar e não é necessário ir à repartição fiscal. Irão ter os terminais telefónicos. Sempre que tiverem dúvidas, nós estamos abertos, porque a nossa razão de ser é a vossa existência. Muito obrigada. Tocou aqui num ponto interessante, doutora Maria Del Pilar, e vou mesmo fazer essa pergunta. Todas as repartições já estão a aceitar aquele formulário de atualização de cadastro, porque nós recebemos de uma repartição fiscal, por sinal da primeira, para um contribuinte. E então aquilo foi unir o útil ao agradável, fizemos para várias das outras repartições. E haviam repartições a não receberem. Houve até quem disse assim, mas nós vamos precisar disso, mas não é agora, por isso leva de volta. Já estão todos sensibilizados para receberem esta atualização. Deixou aqui um apelo muito bom, que é sensibilizar os contribuintes a atualizarem a base de dados no que toca a cadastro. Todas elas já estão a receber, mas ninguém está mandado devolver o formulário. É garantido. Na verdade, a atualização que eu estou aqui a falar não é uma atualização deveniente de um documento. Eu estou a falar aqui na atualização com base no cronograma. Nós vamos publicitar contribuintes do tipo 1.
Eles, como já disse, nós vamos automaticamente, o sistema vai passar. E eles vão ser notificados que, a partir de hoje, esses contribuintes vão passar a fazer essa conversão de acordo com o decreto. E quando eles receberem esta comunicação, devem se dirigir às respectivas repartições. Devem se dirigir às repartições. Tem um prazo. Tem um prazo. Até 31 de dezembro de 2018. Sim, tem um prazo. Também nós queremos ter no cadastro a informação dos contribuintes que são do Imposto Predial Urbano. Também vamos notificar esses contribuintes. E aí vai haver um trabalho conjunto da área do cadastro e da área do Imposto Predial. Os contribuintes que nós fizemos a conversão, que atualmente têm o tipo 2, nós também vamos notificar que a partir do período X, esses contribuintes deverão vir à repartição fiscal. Na verdade, nós até já temos um controle de contribuintes do tipo 2 que tem o seu NIF não vinculado ao bilhete de identidade. Vamos passar para o nosso gabinete de comunicação e imagem. Eles vão publicitar por editais e os contribuintes vão ter conhecimento e esses contribuintes deverão vir que é para atualizarem a base de dados. Sua situação. Ok, muito bem. É este tipo de atualização que nós estamos a fazer. Que está-se a referir. Estou-me a referir dentro do decreto 366/17. Dr. Afonso Santos, recomendações para os contribuintes ao abrigo do novo decreto que aprova o regime fiscal de número de identificação fiscal. Exato. Eu gostaria de apelar aos contribuintes que não ficassem assustados. O que ocorreu é que alguns contribuintes assustaram-se, ligaram, já temos estado a ligar, e ficaram-se assustados, mas não necessitam de assustar-se. É uma conversão e atualização legal, tudo decorre, obviamente, do diploma. Desde logo, apelo também aos contribuintes à colaboração máxima, porque nós, repartição, nós AGT, trabalhamos para a satisfação integral do contribuinte. Eu digo sempre que na AGT o mais importante são as pessoas. Portanto, e as pessoas, quer sejam os técnicos, quer sejam também os contribuintes, na qualidade de nossos chefes. Eu digo sempre que os chefes são os contribuintes e são eles que nos permitem, desde logo, servi-los. E na qualidade de empregado dos contribuintes, eu aqui afirmo e reafirmo que se devem dirigir às repartições, colher as informações necessárias, quer relativas ao decreto recém-aprovado, que não é recém, desde 2017, 27 de julho, mas também sobre outras questões que têm estado a incomodá-los no que diz respeito à relação jurídico-tributária. Portanto, os contribuintes estejam à vontade, dirigem-se às repartições, vão ter com os chefes das secções, dirijam-se ao chefe de repartição, dirijam-se aos chefes adjuntos. Nós não estamos lá para fazer favores aos contribuintes, mas sim para atendê-los, porque é nossa obrigação, enquanto servidores públicos. E, portanto, digo aos contribuintes que não tenham receios, não permitam que haja dificuldades de acesso à informação fiscal que é necessária e, acima de tudo, um contribuinte muito bem informado comete muito menos erros. Portanto, nós estamos abertos, estamos disponíveis e a qualquer momento, em nome do superior interesse público, como digo, estamos abertos a prestar qualquer informação ou atender qualquer contribuinte onde quer que seja. Quero abrir aqui um parêntese. Doutora Maria Del Plano. Doutor Afonso dos Santos é famoso no seio dos contabilistas. Pela primeira vez, a OCPCA tem vários grupos no WhatsApp dos membros da OCPCA. E pela primeira vez nós vamos acompanhando todas as conversas, todas as situações que acontecem no dia a dia com as repartições. E a repartição, a primeira repartição, que é a primeira repartição de sempre, quase todos os contribuintes estão lá. Quase todos os contabilistas têm clientes ligados à primeira repartição fiscal. E volta e meia fazem muitos elogios à forma como são atendidos. Isso acho que é uma coisa que deve passar, até porque a AGT tem que saber que afinal há funcionários a prestarem aqui um bom serviço. Não andamos só a criticar, mas também quando as coisas vão bem, estamos aqui a dizer em público. E volta e meia olha, o chefe da primeira repartição, olha, ele até sugeriu isso, fui falar com ele, atendeu-nos de forma tão simples, até pensei que fosse ser barrado. Ele não barra, ele atende toda a gente. Aliás, quando esteve aqui a primeira vez tinha dito isso. Afinal,
afinal é mesmo verdade, atende toda a gente da mesma forma e tem sido vários elogios à volta do Dr. Afonso dos Santos e tem que começar a passar a fórmula aos outros. Muito obrigado. Queremos ir a todas as repartições e ter esse tratamento como deve ser e ainda bem. Por isso é para dizer aqui, o Contas na Hora não atira só pedras à AGT, também gostamos da AGT, somos parceiros, né? O CPCA, a AGT, somos parceiros e essa coisa de uma vez nos chatearmos é normal nos relacionamentos. É sempre bom ter aqui a equipa da AGT, doutora Maria Del Pilar Africano. Já da primeira vez recebemos muitos telefonemas, as pessoas a dizerem que o programa tinha sido bastante esclarecedor. Desta vez vai ser a mesma coisa, de certeza absoluta. Estávamos a precisar desse esclarecimento. Agradecer aqui desde já ao Conselho de Administração da AGT pela disponibilidade sempre em mandar aqui os técnicos e muito bem preparados para esclarecer os ouvintes LAC, os contabilistas, os auditores e todo o público em geral que acompanha o Contas na Hora. Agradecemos então os nossos convidados pela disponibilidade e a AGT, pela parceria com a CPCA de sempre, que solicitado enviarem técnicos a mais alto nível para esclarecer as dúvidas dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola. E esperar continuar a contar com a vossa prestimosa colaboração. Deste modo, despedimos-nos dos nossos convidados, no caso, a chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes da AGT, doutora Maria Del Pilar Africano. Muito bom dia e votos de continuação de excelente semana, doutora Maria Del Pilar Africana. Muito obrigada. Estamos ao vosso dispor. A vossa razão de existir é o complemento da nossa também de existir. Juntos seremos e fortes. Muito obrigada. Já agora uma pergunta muito rápida. Tem muita juventude no seu departamento, não tem? Tem. Tem muita juventude no meu departamento. Eu tenho que lá ir um dia desses e dizer, olha, eu aprendi muita coisa com essa senhora nos anos 90, lá na primeira repartição. E são obedientes, são tranquilos, estão a aprender tudo muito bem. Eu tenho dado muita dor de cabeça. Não podem dar dor de cabeça à senhora tão querida, não pode ser. Não, o importante é saber lidar com a juventude. Ok. Temos que nos tornar jovens, inserirmos no seio de jovem, para que, para além de chefe, tem que ter também uma parceira, uma educadora, uma colega, uma companheira. E com isso é possível nós levarmos o trabalho avante. Que bom, ainda bem, ainda bem. Igualmente, nosso convidado, o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, a primeira repartição fiscal de sempre, Dr. Afonso dos Santos, muito bom dia e muito obrigada pela sua presença. Votos de continuação de boa semana. Nós é que agradecemos, Cristina, e aproveito o ensejo para retribuir as felicitações e elogios dos contabilistas, porque tenho estado a dizer que com eles nós conseguimos esclarecer a sociedade. É o principal veículo para esclarecimento à sociedade da matéria fiscal. Portanto, tendo em conta a nossa parceria estratégica, que eu chamo casamento com dois V's, vai de vez, ou seja, sem volta. Portanto, a gente tem o CPCA. Exatamente. É um casamento que vai de vez. Exato. E, portanto, com isto agradeço e estamos sempre disponíveis enquanto AGT, enquanto repartição, para esclarecer os contribuintes, quer seja cá e quer seja em qualquer outro ponto que entenderem necessário, para que a matéria fiscal seja melhor entendida e compreendida e assim os contribuintes estejam melhor esclarecidos e o grau de satisfação também, obviamente, que aumenta. Eu agradeço e sempre que precisarem de mim cá, eu cá estarei e tenho disponibilidade integral para esclarecimentos. Daqui a dia são os nossos residentes. Tem sempre uma senhora aula tê-los aqui no estúdio do Contas na Hora. Já sabe, caro ouvinte, hoje falamos sobre o Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal e revoga o Decreto número 61 de 2004, de 28 de setembro. No essencial, ficamos a saber que os NIFs do tipo 2 e tipo 7 vão deixar de existir a partir de setembro deste ano. E até 31 de dezembro de 2018 acontece a imigração para os NIFs de particulares nacionais estrangeiros e paulatinamente ou gradualmente em 2019 começa-se então para o grupo de contribuintes coletivos.
Os trabalhadores por conta de outrem e empresas em nome individual passam a ter um NIF equivalente ao número do bilhete de identificação e as pessoas coletivas e ONG ficam-se pelo número de identificação fiscal tipo 5. Todos os NIFs terão um documento que explica as obrigações e calendário fiscal para cada tipo de contribuinte, assegurando que, doravante, todo contribuinte, ao iniciar a sua relação com a GT, tenha conhecimento das suas responsabilidades. Estas são algumas novidades deste decreto que foram explicadas pela chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes, a doutora Maria Del Pilar Africano, e o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, doutor Afonso dos Santos. E assim chegamos ao fim da edição 54 do Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.